Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Turismo Cash MB. Hoje eu tô aqui com o Luiz da Maracá, nosso receptivo no Maranhão, e a gente vai falar sobre Rota das Emoções. Conta pra mim, Luiz. Seja muito bem-vindo. Olá, Fabiano, tudo bem? Prazer, mais uma vez, estando aqui, falando agora sobre Rota das Emoções, saindo dos Lençóis apenas e seguindo uma viagem longa que contempla 3 estados, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E partindo do princípio, hoje a Rota das Emoções é um roteiro que contempla, né, 3 estados, Maranhão, Piauí e o Ceará. Então nós temos 2 possibilidades de entrada, ou via Fortaleza ou via São Luís, que traz essas 2 capitais com múltiplas opções, com uma diversidade cultural, né? Então São Luís, como falei, como porta de entrada vale a pena ser conhecida, né? Desfrutar, desbravar essa parte histórica e cultural. E aí a gente segue essa viagem, né? Levando o turista, levando o viajante a contemplar 3 ecossistemas totalmente diferentes, com 3 magias diferentes, que é a região dos Lençóis Maranhenses, que pode ser contemplado, seja Santa Amaro, Barreirinhas e Atins, como a gente falou no episódio sobre Lençóis Maranhenses, né? Então você depois sai para o Delta do Parnaíba, que é o 3º maior delta do mundo. O que é o Delta do Parnaíba? Delta é um encontro do rio com o mar e forma como se fosse uma mão. A mão seria o delta, né? E ele forma um delta, e são ali no Delta do Parnaíba, são as 5 ilhas, grandes ilhas, que fazem essa dimensão, essa riqueza de fauna e flora, que divide o Maranhão e o Piauí, né? Então 80% do delta pertence ao Maranhão e 20% pertence ao Piauí, porém muita gente conhece como Delta do Parnaíba. Sim. E o Maranhão vende como Delta das Américas. Ai, que legal. Então você tem esse encontro. Então é um roteiro que traz essa magia, traz essa união de ecossistema, né? Porque você vai pegar ali na região dos Lençóis, falando de forma rápida, que é esse ecossistema de maior deserto do Brasil, é o único deserto com água cristalina. Então essa dimensão de destino, de passeio, né, que o turista vai contemplar toda essa magia, esse encontro e esse presente de Deus, né, que coloca no Brasil, né, que é os Lençóis Maranhenses, que é essas dunas brancas com água cristalina formada pela chuva, né, e pelo lençol freático que forma essas lagoas. Então você tem toda essa magia. Depois migra para um delta que é riquíssimo entre fauna e flora, visitando toda essa grandeza de rio, grandeza de beleza. Mas nessa parte do delta a gente ficaria hospedado em Parnaíba. Isso. E aí você finaliza Jericoacoara, que é essa questão de praias, né? Então, que é o que o Ceará oferece, sol e praia o ano todo. Então, dentro desse roteiro de contemplar 3 ecossistemas, 3 magias, o turista ele percebe o quanto o Brasil é muito rico, como que é múltiplo, né? Então é um roteiro premiado, um roteiro que é desenvolvido, trabalhado pelo Sebrae, pelos 3 estados, pela secretaria. Hoje a Embratur ela vem dando ênfase à Rota das Emoções como atrativo turístico para o Brasil, nos mercados como Espanha, Portugal, França, Itália, porque de fato é um roteiro que contempla e que faz o turista, seja nacional, seja internacional, viver a magia da Rota das Emoções, que de fato tem muita coisa para visitar. Agora me explica um pouco, Luiz, como é que funciona a logística de todo esse trajeto? Ele é feito de carro, ou ele é feito com algum, né, carro especial, alguma coisa diferente? Então, hoje a parte de hospedagem, então a gente trabalha com algumas regiões. Você pode ficar hospedado além de São Luís, Santa Amaro, Barreirinhas e Atins. Depois isso na parte dos Lençóis Maranhenses. Na parte dos Lençóis. Você pode ter uma transição entre Lençóis e Delta. Você pode ficar hospedado em Tutóia, que é uma região
que vem crescendo a parte de hospedagem, ou Parnaíba, que é o mais conhecido, para conhecer o delta, né? Então você tem toda essa estrutura, essa logística do passeio dos Lençóis, que é a jardineira, a lancha, e a partir de Caburé, que é uma região que a gente conhece como Pequenos Lençóis, é a transição dos Lençóis para o delta. A partir de Caburé, muda o carro, vai para o 4x4, que são carros Toyota, Hilux. E esses trajetos de 4x4, eles são feitos pela estrada ou pela beira da praia? De Caburé até Tutóia são em torno de 15 a 20 quilômetros de praia. Então são motoristas especializados que conhecem, qualquer um que consiga fazer justamente para você andar em regiões ali que eram mangues que foram tomados pelo mar. Até para saber por onde andar, né? Então você tem areias, então isso é tudo emoção. Né? Então isso traz já é um passeio, né? Não é só um trajeto. E aí você faz parada ao longo do caminho, você para tirar foto, quem quiser entrar no mar pode entrar, até chegar em Tutóia, que é um município que faz essa conexão. Que quando você embarca na lancha, a partir de Tutóia, para cruzar o delta do Parnaíba. Então você faz essa conexão. E aí visita o delta a partir de Tutóia em lancha. E a cereja do bolo, do passeio todo, é a revoada dos guarás. Que é um guará, é um pássaro de cor avermelhada, que vira, ele nasce branco, depois ele se transforma em razão do caranguejo que ele come. E ali é o dormitório, então você tem uma revoada de 5, 6 mil pássaros que saem do delta todo e vêm só por um ponto para dormir. Ai, que legal. Então é uma magia muito legal. E aí você sai, esse passeio do delta, e depois você vai dormir lá em Parnaíba. No dia seguinte, ou conforme o tempo de hospedagem, volta os 4x4 para seguir de Parnaíba para Jericoacoara. E não é um deslocamento, é um passeio do dia todo, que ele vai desfrutar de uma cidade como Chaval, que é a cidade das pedras, né? Como que uma cidade se formou a partir das grandes pedras. Aí você vai até Camusim, faz travessia de balsa, entra na Ilha do Amor, faz por trilha, para no Mangue Seco, para em Tatajuba, lá na lagoa, para poder almoçar, comida fresca, peixe ali fresco, camarão fresco, feito na hora. Então, e aí vai terminar no final da tarde lá em Jericoacoara. Para ver o Porto. Então, infelizmente hoje nós não temos mais as dunas, a famosa duna de Jericoacoara, mas vão surgindo outras dunas que as pessoas podem contemplar. Ou mesmo a própria vila. Exatamente. Então você traz essa junção, né, dos Lençóis da Magia, do Delta da Grandeza e a praia de Jericoacoara, que é uma praia que tem uma estrutura de restaurante, uma vida noturna bem agitada, excelentes pousadas. E aí depois, no dia seguinte, muda o carro, vai para o 4x4, vai para o passeio de buggy, que aí já é uma outra aventura, que o buggy já não tem nos Lençóis, não tem ali em Parnaíba, você só vai ter o buggy lá em Jericoacoara. Então tem todas as experiências. Então você tem lancha, você tem 4x4, você tem jardineira, você tem SW4, Hilux. E aí, mais o buggy. Então você tem uma junção de equipamentos de qualidade, motorista, guia de qualidade, para que o turista realmente desfrute dessa rota e vai finalizar lá em Fortaleza. Então ele contempla toda essa magia, essa variedade de destinos e passeios, né? E aí a gastronomia. Sem dúvida. Porque você tem a gastronomia do Maranhão é um jeito, do Piauí é outro e do Ceará é outro. Então, experimenta de tudo. Cada destino tem uma experiência. Mas é um roteiro que te leva realmente a viver algo, principalmente um Brasil que poucas pessoas conhecem. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta para fazer esse roteiro, exatamente como tu falaste. Tu acha que a gente precisa de quantos dias? Uma média de 7 dias e 6 noites. Você consegue desfrutar de forma tranquila, sem correria,
vivenciando e aproveitando cada região. Claro, você pode estender, chegar a um roteiro de 10, 12 dias, inserindo outros destinos como Barra Grande, Guajiru, ou nos Lençóis, ficando mais dias em algum dos pontos, ou Santa Amaro, ou Atim. Mas então é no mínimo 7 dias. No mínimo 7 dias e 6 noites a partir de São Luís. Sim, terminando em Fortaleza, ou dá para inverter. Posso começar em Fortaleza e também terminar em São Luís. Que aí você coloca aí 9 dias roteiro total, com entrada e saída. Mas você consegue, nesse roteiro básico, contemplar tudo e vivenciar tudo o que a Rota das Emoções tem. Claro, com mais dias, mais desfrutar de tudo, de destino. Mas é um roteiro que, para todas as idades, seja criança, sejam pessoas com mais idade ou com alguma também com limitação, algumas restrições, seja alimentar, seja física. É um roteiro que contempla também todas as idades. É possível também vender o ano todo, porque o Delta independe, Jericoacoara independe, claro, tem um período de chuva ou não, mas é um roteiro que você consegue vender o ano todo. Claro, maio e setembro, abril e até outubro seriam os períodos ideais, sim, mas existe para aqueles que podem viajar só em janeiro. Ah, Luiz, quero visitar. É possível. Não, que bom. Que bom, Luiz. Muito obrigada, viu? Gostei bastante das informações. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo, porque são muitas dúvidas comuns, né? As pessoas não entendem como é que eu vou fazer a Rota das Emoções, atravessar 3 estados e simples assim. Mas muito obrigada, bem contente com a tua participação aqui novamente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar mostrando, falando sobre esse Maranhão, esse Brasil, essa Rota das Emoções que encanta todos. E nos colocamos à disposição, através da MB, pode chamar, pode mandar qualquer mensagem. Estou lá para ajudar, facilitar e transformar essas experiências dos turistas na melhor possível. Obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe e comente. Até mais.